Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. É a nossa segunda edição do ano e no primeiro mês de fevereiro, o nosso primeiro programa. E hoje nós vamos trazer aqui uma edição diferente. Vamos trazer uma edição que nós debatemos aqui sobre projetos de jovens. Se você é um jovem e tem um projeto de negócio e está com dificuldade de avançar ou está com dificuldade de dar prosseguimento ao seu projeto e pensa em desistir, então hoje tem a chance de poder aprender como não desistir do seu projeto, porque trazemos aqui no programa Olho Visionário um consultor de negócio, ele que vai nos dar aqui as dicas de como fazer com que todas as dificuldades que aparecem no negócio, que são normais, não possam nos vencer. Falamos hoje com Arnaldo Maci, a quem eu vou apresentar e saudar, saber qual é a sua disposição para a noite de hoje. Arnaldo, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. Boa noite, Fida. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Dizer que já está de parabéns pelo programa. Tenho assistido muitas vezes, tenho estado do outro lado da tela e é um prazer estar aqui hoje. Aproveitar também para saudar todos que nos assistem do outro lado da tela. Dizer que vamos conversar. Muito obrigado, bem-vindo. É sempre um prazer ter alguém do calibre que conhece a área para conversar sobre assuntos específicos. E agora eu quero, como de hábito, nós trazemos sempre um fato da semana no princípio de cada programa. Eu quero convidar agora ao Arnaldo para que possa apresentar alguma coisa que tenha marcado a sua semana e queira partilhar conosco. Bom, esta é a primeira semana do mês de fevereiro e há uma situação que acredito que todo moçambicano tem conhecimento, que está relacionada ao pagamento das portagens, que é a partir de hoje que vão começar a se cobrar os valores das portagens. E analisando esse fato, tem a situação de a CDD ter submetido uma petição que pedia que se fizesse uma pequena análise em relação aos valores que são cobrados, que já estão a ser cobrados, já estamos no dia 1 de fevereiro, então já estão a ser cobrados, que devia-se fazer uma pequena avaliação no sentido de reduzir esse valor. Mas, em contrapartida, o governo veio refutar essa situação e não se levou muito tempo para se analisar pelo menos a situação, e estamos nessa confusão de ter que pagar, mas nós não concordamos, e a justificação que o governo nos apresenta é que ele quer satisfazer algumas preocupações nossas, quer dizer, nós é que estamos com alguma necessidade de... Nós é que estamos com necessidades, quer dizer, a justificação que o governo já apresenta está relacionado a um apoio que eles querem dar à sociedade, mas quando a CDD apresenta uma petição, que somos nós, a população, que estamos a reclamar que não estamos em condições de pagar esse valor. Então é uma situação assim meio controversa, mas estamos a viver essa situação, e nós jovens, que independentemente do jovem ter carro ou como não, temos que estar bem posicionados no sentido de apoiarmos esta causa, porque essa é uma situação muito complexa, é uma situação que dá para ver que não há espaço para a democracia, não há espaço para a conversa, porque se tivesse espaço para a conversa, pelo menos ia ficar-se um tempo a discutir-se essa situação, mas não faz sentido que de um dia para o outro a petição que foi submetida seja refutada. Então é uma situação um bocadinho assim. Então olharia para isso, para essa como a minha... o meu fato da semana. Quais são os riscos, por exemplo, que o governo pode correr na questão econômica mesmo, se prevalecer com essas taxas enquanto a população está negando? Por exemplo, alguns perigos que podem ser imaginados. Bem, olhando sobre o lado do governo, acho que não há nenhum risco que eles correm se nós não agirmos, porque o que acontece é que nós precisamos de nos movimentar de um lugar para o outro, e para nos movimentar de um lugar para o outro nós precisamos pagar a taxa. Você não vai ter como chegar e recusar a pagar a taxa, você vai pagar a taxa. Imaginemos que a população guarda os seus carros e já temos um problema de transporte, transporte público, que é um problema para o governo grave.
será que não tem implicações econômicas para o próprio governo? Ia ter implicações econômicas se, por exemplo, os transportadores semicoletivos tomassem essa decisão, dizer que não, nós não vamos entrar não vamos usar aquela via, ou nós vamos fazer uma greve, por exemplo, não vamos viajar durante esses dias. Ia ter uma implicação. Se calhar também essa seria uma forma de reivindicar esses preços. Mas como os transportadores também estão à procura do seu pão, eles não poderão fazer isso. Mas quem devia talvez tomar uma posição é a sociedade em geral, todos que se sentem lesados em relação a isto, devia-se tomar um certo posicionamento, se calhar em apoio à CDD, que já está a fazer um trabalho. Seria muito bom que a gente apoiasse, fizesse a nossa parte em termos de apoio, para ver se a petição que realmente foi submetida lá tivesse a devida apreciação, porque do jeito que está, demonstra que não teve a devida apreciação. Então era necessário que nós tivéssemos um pouco, dessemos devido apoio. Talvez seria através das assinaturas que eles estão a recolher assinaturas no sentido de mostrar que é a população que não está satisfeita com essa situação. Então, se nós assinássemos, talvez seria um pouco de apoio que ia dar a CDD para ver se damos alguns passos em termos e conseguimos um pouco de redução em relação a esses preços que estão a ser cobrados nas portagens. Muito obrigado, Arnaldo Maci. Agora vamos falar de um assunto que é praticamente seu. Eu dizia, se você é jovem e tem um projeto de negócio e está com dificuldades de poder avançar no seu projeto, está com medo, está com receio, hoje pode terminar aqui o seu problema, porque temos aqui o consultor de negócios que vai falar de projetos de empreendedorismo em jovens. Então, muitas vezes nós temos assistido no início dos anos as pessoas a celebrarem, a desejar que o ano seja melhor e desenham até planos grandes, mas no meio de tudo isso desistem, 2 meses, 3 meses depois desistem. E queremos saber quais são as motivações que levam os jovens a desistir na sua normalidade e como é que podem ser vencidos isso. Arnaldo, o que é? A primeira pergunta que eu vou fazer, que pode até ser uma pergunta meio que retórica, o que é um projeto de negócio? Bem, podemos separando as duas coisas, projeto e negócio. Okay. Um negócio é uma coisa e o projeto é outra coisa. Okay. Um projeto, num conceito mais básico, podemos dizer que é um conjunto de atividades ordenadas que são executadas com o fim de alcançar um certo objetivo. Então, olhando nessa perspectiva, estamos com um projeto. Quando nós podemos fazer um projeto. O projeto ele pode ser com fins lucrativos, como não. Pode ser um projeto de investimento, assim como pode ser um projeto de requalificação de uma cidade. Okay. Os projetos têm uma vária dimensão. Mas em relação a esse aspecto ligado ao empreendedorismo, ligado a jovens, os jovens eles tendem a fazer... Mas antes disso, não quero cortar o fio. Estava a colocar aqui a diferença entre projeto e negócio. O que seria um negócio? Não sei se está na mesma linha ou estou a cortar o fio. Desculpa. Não. O projeto, ele pode ser de várias dimensões. Okay. Tá a ver? Pode ser um projeto de negócio, okay. mas pode ser também um projeto para um fim social. Okay. Tá a perceber? Um projeto pode ser de várias dimensões, mas o negócio é uma coisa específica. Okay. É uma coisa específica. O negócio é quando você pretende adquirir um bem para comercializar. Okay. Tá? Adquirir um bem para comercializar é quando você já está a fazer um negócio, quando você vende algum bem para outrem. Você está a fazer negócio. Mas quando você faz um projeto, você faz o projeto de acordo com aquilo que com o objetivo que você tem para o projeto. Okay. Sim. Ok, Arnaldo, como conceber um negócio? Vamos falar de negócio, porque aquilo que eu estou preocupado com a questão de geração de renda de empresa. Okay. Como conceber um negócio? Bom, para conceber um negócio é uma coisa que se alcança, mas primeiro começa da ideia. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a ideia. E você tem que
o que acontece na maioria das situações é que nós jovens temos ideias. Acredito que todo jovem tem uma ideia de negócio, mas o que acontece é que o jovem ele fica com a ideia de negócio na cabeça. A ideia de negócio que você tem na cabeça, ter ideia de negócio na cabeça é a mesma coisa que não ter nada, porque isso só está contigo dentro da sua cabeça. Então, de um dia para o outro, você hoje pode pensar no negócio, amanhã pensa no outro, outro dia vai pensando em outra coisa. Então, quando começa o processo que começa a construir uma coisa concisa, é quando você tira a sua ideia da cabeça para o papel. Então, a partir do momento que você já está a tirar a tua ideia da cabeça para o papel, você já está a passar da fase da ideia para a fase do projeto. Porque o projeto, ele descreve o processo, os passos que você precisa seguir para conseguir fazer chegar isto ao negócio. Sim, porque o negócio é quando já as coisas estão a um contacto entre o vendedor e o comprador. Aí é quando nós já temos o negócio. Mas a partida, tudo começa com a ideia. Então, você primeiro precisa ter a ideia. Ok? Já tem ideia? Então, quando você já tem ideia, você começa a passar a sua ideia para o papel. Okay. E quando você passa a sua ideia para o papel, existem certos aspectos que você deve ter em conta. Ok, tá bem. Qual é a minha ideia? Minha ideia é vender, por exemplo, mangas. Eu quero vender mangas em Vilanculos. Ok, tá bem. Queres vender mangas em Vilanculos? Onde é que estão as mangas? Onde é que eu posso encontrar as mangas? Essa é a primeira pergunta que aparece. Então, você começa a fazer um estudo. Onde é que se produz as mangas? As mangas são produzidas em Mapinhane. Ok, sabes que as mangas são produzidas em Mapinhane. Então, tu tens que ir a Mapinhane. Chegado a Mapinhane, procura saber por quanto eles podem te vender as mangas. Já vê? Então, tu já estás no processo da concepção do projeto. Já estás a escrever. Ok, as mangas eu encontro em Mapinhane. Estou em Mapinhane. O preço das mangas é este. Ok, eu preciso levar as mangas para Vilanculos. Ok, daqui para Vilanculos eu tenho que pegar chapa. Tem custos no meio disso. Então, esses custos todos devem ser arrolados nesse processo para você saber por quanto é que você vai vender a manga. Porque a tua finalidade é fazer a manga chegar ao consumidor. Então, você deve ter em conta todo o processo que deve acontecer antes de fazer a manga chegar ao consumidor. O que acontece, as falhas que acontecem é que isto tudo não é analisado. Normalmente o que acontece com a maioria dos jovens é que ele teve uma ideia de vender mangas, amanhã acorda, entra a chapa, vai comprar mangas, vem vender. E ele não analisou este processo todo que acontece para fazer chegar a manga ao cliente. Então é importante você conceber um projeto, porque quando você concebe um projeto, apesar de você não ter fundos para investir nesse projeto, você pode recorrer a um financiador. E quando você recorre a um financiador, enquanto você tem um projeto concebido, você já sabe qual é o custo que eu tenho com isto, onde adquirir. Então, quando você tem isto tudo, você já está quase meio caminho andado. Se, por exemplo, te faltar recursos, que a maioria dos jovens reclamam que faltam recursos, já vê. Mas se tu tens o projeto concebido, tu já tens como procurar um financiador. Então, é indispensável ter que escrever a sua ideia quando tem um negócio para fazer andar? Sim, é indispensável. É a coisa mais importante. Okay. É a coisa mais importante porque tu, quando descreves o projeto, tens a noção de como as coisas, do fluxo. Há um processo, há um circuito de negócio. Então, o circuito de negócio precisa ser descrito para o próprio empreendedor saber que eu, para fazer isto, preciso disto, isto. Então, está aí o passo a passo a seguir. Então, se você já tem o passo a passo a seguir, você procura ver, não, ok, tá bem, preciso de uma viatura para carregar a minha mercadoria. E qual é o custo que eu tenho? Começa a fazer a pesquisa. Então, depois de fazer a pesquisa, há uma coisa, no preço que nós marcamos de venda do produto, nós temos que incluir os custos que nós tivemos para fazer o produto chegar ao cliente. Voltamos a falar dessas dicas. Só em 1 minuto, porque já estamos quase no nosso intervalo, em 30 segundos, eu já compreendi um dos erros, que é a falta de transferir a ideia da cabeça ao para o papel. Sim. Quais são outros erros que são cometidos normalmente
no desenho do negócio? Bem, os outros erros que são cometidos no desenho de um projeto. Eu falava nessa vertente porque a maioria dos jovens não fazem desenho do projeto. Eles só acordam e vão fazer o negócio. Então, normalmente, quando alguém faz o desenho do projeto, dificilmente comete erros. Por exemplo, ele pode cometer erros, mas erros ínfimos. Mas se você sai do nada e está a ir para fazer um negócio, você praticamente está a ir ao negócio às cegas. Okay. Então, você corre o risco de vender o produto a um preço que não compensa os custos, corre o risco de vender um produto, até se calhar para uma população que não precisa daquele produto. Se calhar naquela zona que você está querendo fornecer aquele produto, eles têm acesso àquele produto. Então, é preciso que se faça um estudo antes, no sentido de perceber se a minha ideia é aplicável ou não. Outro erro que acontece é esse mesmo de você estar a aplicar um projeto num mercado que não é necessário. Sim, a disponibilidade do produto que você está vendendo. Então, há necessidade de se fazer o projeto, porque o projeto ele engloba quase todas essas áreas. Envolve a pesquisa do mercado para você saber se é necessário que se faça presente esse produto dentro deste mercado ou não. Então, é basicamente isso. Obrigado, Arnaldo. Assim, caro telespectador que estamos acompanhando, espero sinceramente que esteja a gostar aqui das dicas que estão sendo dadas aqui sobre negócios e projetos pelo Arnaldo Maci. Nós voltamos em 1 minuto para a segunda parte do nosso programa. Não saia daí, continue nos acompanhando, partilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Ora, viva, voltamos. Estamos a falar com o Arnaldo Maci, consultor de negócio aqui no programa Olho Visionário. Estamos a trazer ideias visionárias de como superar as dificuldades que as pessoas têm enfrentado quando estão a desenhar seus projetos de vida e projetos de negócios de forma particular. Então, vamos continuar aqui com a nossa entrevista. Ele já estava a falar dos erros cometidos no âmbito da concepção de um projeto de negócio. Agora nós vamos mesmo fazer a terceira questão que nós temos para nós essa noite. Muitos jovens têm iniciado o ano com ideias concisas. Aliás, não sei se diria ideias concisas, mas muitos jovens têm iniciado o ano, quando estamos no Réveillon, gritam, este ano é meu. E este ano eu vou desenvolver coisas XYZ. Mas no meio do tempo, ou no meio do caminho, as coisas mudam. E aparecem aquelas frases de os projetos que eu desenhei no ano passado ainda estão comigo, continuam no próximo ano. Então, o que está acontecendo? O que faz os jovens falhar, acima de tudo? Já tinha colocado aqui alguns erros, que é a falta de planificação, mas o que faz os jovens desistir dos seus projetos ou das suas ideias? Bem, o maior erro que o jovem comete com os seus projetos é não começar. Quer dizer, o jovem já começa com esse problema. Existe um estudo que foi feito pela Universidade da Pensilvânia dos Estados Unidos, que diz que no início do ano, todo mundo, quase todo mundo, mesmo aquelas mamás que estão lá na machamba, quase todo mundo, ele começa a dizer que não, este ano aqui é meu, este ano. Eu vou fazer coisa X, ou eu vou fazer coisa X. Mas no meio disso tudo, nós fazemos, temos sonhos. Estamos já a falar daquilo que nós sonhamos. Mas aquilo que nós sonhamos, nós precisamos de dar pequenos passos na realização. Por exemplo, você está a sonhar em construir uma casa. Este ano aqui eu vou ter a minha própria casa. Mas a tua própria casa não vai aparecer assim grande. Você precisa saber que a tua casa é um processo. Você tem que pôr um bloco em cima do outro. Um bloco em cima do outro. Então, o erro que acontece é que nós queremos estar preparados para fazer a casa. O estar preparado para fazer a casa, por exemplo, se o teu sonho é casa, seria ter 1 milhão de meticais, por exemplo, para você começar a casa e a casa começar a saber que está a construir uma casa. Então, o que acontece é que nós temos uma meta que é uma meta robusta e nós não dividimos essa meta. Então, o que é necessário fazer para isto é
saber dividir a nossa meta. Por exemplo, você começa o princípio do ano, eu preciso construir minha casa. Este ano é o ano da minha casa, da casa dos meus sonhos, é o ano da minha casa. Então, você precisa saber o que é necessário para fazer a sua casa. E precisa saber que tua casa não vai aparecer do nada. Precisa seguir um certo processo da construção da tua casa. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quanto que eu ganho nos meus negócios ou no meu trabalho, quanto que eu ganho. Ganho o valor X. Tá bem. Então, mensalmente, eu vou deixar um valor X para a minha casa. Está a perceber? Isso é que faz realmente a diferença. Então, o maior erro que nós cometemos é ter um sonho e não começar a fazer porque estamos à espera de estar preparados para fazer essa tal coisa. Então, o estar preparado para fazer essa coisa nunca vai chegar. Por exemplo, nós pensamos que, os jovens, não jovens, começa dia 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro ainda é o primeiro dia do ano. Eu vou começar no dia 5. Chega dia 5, você no dia 5 não começa. Diz, não, eu vou começar no dia 20 talvez, ou dia 30, quando receber o meu salário, quando fechar um negócio ali. Então, esse é o erro que nós cometemos de adiar, que chama-se de procrastinação, que é de deixar, e de fazer amanhã. E de repente, já te ver, já estás em fevereiro. Em fevereiro, tá nice, vou fazer no final do mês de fevereiro. Vai passando o mês de fevereiro e é aquele erro que acontece, que nós cometemos, de dizer que o sonho é meu, está comigo. Então, se não consigo este ano, posso fazer no próximo. E hoje em dia existem muitas coisas para nos distrair. Existem muitas coisas para consolar a falta de realização dos nossos sonhos. Por exemplo, quando dizem que só se vive uma vez. Esse é um ditado popular para te tranquilizar, que você não conseguiu fazer suas coisas, tudo bem, mas nós precisamos ter 3 coisas importantes: o foco, a determinação e a disciplina. Esses são aspectos muito importantes na vida dos jovens. Voltamos a falar desses. Eu vou perguntar um por um e saber como é que pode se enquadrar. O que fazer para evitar estas desilusões? Bem, o que fazer para evitar essas desilusões? Primeiro, precisamos ter uma meta para um ano. Preciso ter uma meta para um ano. Neste ano aqui, eu preciso comprar uma viatura para mim. Já estou cansado de andar a pé. Essa é a meta. Mas, depois de você ter uma meta, você precisa dividir essa tua meta. Para eu poder realizar essa minha meta, preciso fazer o quê? Existe uma fase de recomeço que nós temos tido, por exemplo, às segundas-feiras. Dá aquela sensação de início. Então, em vez de nós termos o nosso início ser o final do ano, nós precisamos reduzir isto. Precisamos ter a nossa meta dividida para mensalmente, semanalmente e meta diária. Então, quando nós temos isso dentro da nossa cabeça, significa que nós vamos poder fazer alguma coisa a cada dia. Vamos fazer alguma coisa a cada dia. E quando tu fazes alguma coisa a cada dia, tu te aproximas pouco a pouco à realização da tua meta. E há uma coisa muito interessante. Eu acho que na vida, cada pessoa tem um coach. Nós, normalmente, hoje em dia, temos coaches pagos, mas nós, na nossa vida, temos coaches. É aquela pessoa que nós contamos as nossas coisas, conversamos com ela, quando estamos numa situação de aflição, nós contamos a essa pessoa. Então, há necessidade de você contar a essa pessoa que eu tenho esta meta para este ano e eu preciso realizar essa meta. Então, essa pessoa normalmente é uma pessoa com autoridade na tua vida. Então, se tu apresentas a ele a tua meta, tu dás a possibilidade dele exigir. Fidel, disseste que queres fazer isto. Há quantas andas? Já passam 2 meses, há quantas andas? E tens de prestar contas. Então, tens de prestar contas. Eu acho que todo mundo tem essa pessoa. Provavelmente é a sua mulher ou um companheiro. Pode ser um amigo ou a sua mulher. Cada pessoa tem sempre uma pessoa de confiança. Então, tu tens que contar para alguém. Porque nós, pela nossa natureza, precisamos ser chicoteados para poder fazer para fazer o nosso trabalho.
Então, há necessidade de você dizer a alguém que eu tenho uma meta X para este ano. Então, gostaria que tu fosses a pessoa que fosse me exigir. Isso obriga, faz a tua mente ter uma responsabilidade. Eu, se não conseguir fazer minha meta, posso decepcionar o fulano. Eu já disse para o fulano que eu tenho esta meta. E essa é uma pessoa que eu respeito muito. Então, há necessidade de nós contarmos para alguém e essa pessoa vai exigindo. Então, se tu dividiste a tua meta em pequenas fatias que você precisa fazer, dá aquela prerrogativa de você fazer alguma coisa a cada dia em vista ao alcance da sua meta. E há um pormenor muito importante nisso. Há situações na vida imprevistas que nós não podemos prever. Então, para suprir, para poder fechar esse campo, a nossa meta tem que estar um pouco acima. Se, por exemplo, tens 5 dias da semana, a tua meta não pode ser de 5. Por exemplo, se tu queres fazer ginásio, quero diminuir alguns quilos. Então, para diminuir alguns quilos, o coach te diz, por exemplo, o técnico, o personal trainer te diz, tens de fazer 5 quilômetros diários. Então, se ele te diz que tem que fazer 5 quilômetros diários, tu tens que saber que há imprevistos. Então, na tua meta, tu não podes colocar 5 quilômetros diários. Deve crescer. Sim, tem que crescer mais ou menos 2 quilômetros. Diariamente eu vou fazer 7 quilômetros. E tu vais fazendo 7 quilômetros, Porque quando tu fazes 7 quilômetros, tens a possibilidade de cumprir a sua meta antes do tempo. Então, se tu cumpres a meta antes do tempo, aplausos para ti. Então, ali já estás naquela situação em que, em caso de tropeçares num dia que estás a correr e torceres o tornozelo, tens 2, 3 dias sem correr, mas aquilo já está fechado. Então, há necessidade de nós fazermos isso. Precisamos criar um pouco de pressão para nós mesmos. Não podemos ter uma meta muito fácil para nós, porque praticamente tu não vais fazer nenhum esforço para conseguir fechar aquela meta. Arnaldo, há possibilidade de um projeto dar errado ou não ser concebido exatamente para si, ou não ser um projeto no qual devia apostar? Bem, eu normalmente não acredito que exista um projeto errado. Normalmente, um projeto parte de uma ideia. Então, se alguém concebeu uma ideia, é porque existe uma certa visão que aquela pessoa tem. O que eu acho que existe, na maioria das vezes, é que ele pode conceber um projeto e ele não estar preparado para gerir aquele projeto. Então, o que acontece é, talvez, falta de algum conhecimento ou não ser aplicável naquele sítio. Então, é possível, sim, que o projeto não seja adequado a uma situação, mas um projeto é sempre um projeto. É possível que não seja aplicável para aquele sítio, mas pode ser aplicado para outro sítio. Então, o que eu sempre aconselho às pessoas que me apresentam situações de que o meu projeto não é aplicável, é você ter uma outra visão dentro do seu projeto. Se calhar você só precisa estudar um pouco mais. Se calhar você está desenquadrado, está com pessoas que não estão a acreditar no seu projeto. Então, porque normalmente projetos extraordinários assustam. Quando você chega para uma pessoa e fala de um projeto extraordinário, a primeira coisa que a pessoa te diz esse projeto aqui, não. Isso aqui você precisa, por exemplo, de 5 milhões de meticais. Onde é que você vai apanhar 5 milhões de meticais? Ou você precisa de 5.000 clientes. Onde é que você vai apanhar? As pessoas daqui não têm capacidade. Então, há uma necessidade sempre de fazer um estudo mais aprofundado. Por mais que você tenha feito um projeto e você acredite que esteja completo o projeto. Então, há necessidade de, se você ver que está a ter certas dificuldades no processo de implementação do projeto, há necessidade de você expandir o teu horizonte. Em vez de ser só você a trabalhar no projeto, você abre mais espaço. Procura aquela pessoa que você acha que pode te ajudar, que você... Existem pessoas, você pode pensar que o Arnaldo pode me ajudar e você chegar ao Arnaldo dizer que não, esse projeto está errado. Mas você não pode desistir por causa disso. É por isso que eu não aconselho ninguém a desistir do projeto. Sempre aconselho a procurar conhecimento, estudar
todos os dias sobre aquela ideia que você tem. Sempre vai encontrar um ponto que vai ter enquadramento. Muito obrigado, Arnaldo. Já ia perguntar se não ficar sem tempo, mas vou perguntar mesmo em questão em relação à estratégia de como ultrapassar. Já falava de 3 pontos, foco, persistência, já me esqueci do terceiro ponto, mas vai recordar. Já falava 3 pontos importantes. Pode-nos explicar mais ou menos o que é isso em poucos minutos? Bem, é necessário foco primeiro. Sim. E foco é saber onde é que eu vou. Ok. E é necessário determinação. Ok. Quando você tem determinação, é que você não deixa obstáculos te fazerem desviar. Ok. Você já sabe que eu vou para o sítio X. Ok. Então, se você sabe que vai para o sítio X, há de encontrar pessoas dizer que não, você está seguindo na direção errada. Há esta e aquela situação. Há de aparecer turbulências. Nós, normalmente, como moçambicanos, temos problemas familiares. Quer dizer, há vários problemas que podem aparecer, mas se você tem determinação, você não desiste. Você sabe que eu vou nessa direção. E existe disciplina. A questão da disciplina está relacionada ao fato de você saber o que você quer e saber focar e direcionar-se naquilo que você quer e não deixar que obstáculos atrapalhem esse caminho que você está seguindo. Fatores externos não podem atrapalhar. Por exemplo, você tinha que ir tomar uma cerveja com os amigos. Tinha que tomar uma cerveja com os amigos, mas naquele dia você programou que devia ler um assunto relacionado àquele trabalho que você está fazendo, ao teu projeto. Então, você abdica de ir tomar uma cerveja com os amigos, porque você está fazendo um balanceamento. Está fazendo um balanceamento do benefício que você pode ter. Tomando uma cerveja, o benefício que você pode ter... Eu ando a pensar no seu negócio. Sim, pensando no seu negócio. E há a possibilidade de você ter mais interpretações dos teus amigos. Os teus amigos podem não gostar disso. Mas você tem que estar preparado para reagir de forma positiva a essas situações. Arnaldo, só para terminar. Quais são, ou existem algumas oportunidades que acha que os jovens podem seguir? Jovens, comunidade em geral pode seguir em Vilanculo, que podem ser aplicáveis? Não sei se estaremos a fazer uma propaganda do seu trabalho. Bom, eu acho que estaremos a fazer uma propaganda, mas eu também... é sempre bom ajudar os outros. Okay. Eu acho que existe uma variedade de oportunidades em Vilanculos. Uma das oportunidades que eu acho que é uma oportunidade de fazer dinheiro que se pode resolver. Quer dizer, se alguém tiver tornado hoje, amanhã mesmo pode resolver. Vilanculos é uma cidade turística e temos muitos professores. Se eu fosse professor de inglês, sabe o que eu faria? Amanhã mesmo, acordava, levava o meu caderno e ia para o mercado. Para as senhoras que vendem no mercado. As senhoras que vendem no mercado não têm nenhuma noção de nenhuma palavra em inglês. Sempre que aparece alguém do estrangeiro a pedir para comprar tomate, ela não sabe. Tem sempre um interno. Ela tem que procurar alguém para lhe ajudar a fazer esse negócio. Então, se eu fosse um professor, por exemplo, da língua inglesa, ou alguém que tem noções básicas, eu ia ensinar inglês de negócio para as senhoras do mercado. E como é que você consegue ensinar inglês de negócio para as senhoras do mercado? As senhoras do mercado não têm problema de pagamento. Elas só precisam de você chegar, lhes fazer perceber que vocês estão a sofrer. Vocês têm essa necessidade. E eu posso oferecer uma solução. E você chega, reúne, naquele momento calmo de mercado, reúne as senhoras, você só lhes ensina qual é o nome da papaya em inglês, qual é o nome da manga, qual é o nome da cebola. Você ensina isso gratuitamente no primeiro dia. E você diz, não, a partir de manhã eu venho ensinar, eu vou cobrar 100 meticais por cada pessoa. Você reúne 15, 20 senhoras, já tem 1.500 meticais e 2.000 meticais. Você pode dizer que eu venho uma vez por semana, cada dia que eu venho dar essa pequena aula, eu quero 100 meticais. E as senhoras do mercado não vão sentir perder nada disso. Então, é uma oportunidade que os professores de inglês podem aproveitar. Mas é preciso deixar a vergonha. Porque algumas pessoas têm vergonha de
ser o pioneiro a fazer isso. Normalmente, quando você é o primeiro a fazer uma coisa, há sempre mas você vai fazendo. Quando a coisa estiver a fluir, muitos vão querer te seguir. Essa é a primeira ideia que pode me aparecer. E outra coisa, temos muito peixe em Vilanculos. Bem, esse negócio de peixe, eu acho que é explorado, né? Mas a exploração é um pouco... Quer dizer, o destino de venda de peixe. Todos que vendem peixe assim, que dizem que tem clientes externos, eles vendem para os mercados de Maputo. Mas em Moçambique não temos só o mercado de Maputo. Há muitos mercados. Quer dizer, há muita luta em ter clientes em Maputo. Mas, por exemplo, você pode sair daqui e ir para o mercado municipal da Manhissa. Você chega no mercado municipal da Manhissa e diga, não, eu tenho peixe, posso vos fornecer peixe. Se você for para lá, você vai ser o único a fornecer lá. Você já nem precisa lutar, a distância para Maputo já é longa, o custo que você tem já é menor. Então, você pode fornecer para outros mercados. Quer dizer, nós temos que olhar um pouco além daquilo que a maioria olha. Além disso, também podemos olhar, é uma cidade turística. Podemos vender artigos turísticos. Eu estava a ler um livro há dias que o autor dizia que o turista, ele quer lembranças do sítio que ele esteve. Então, você pode lhe vender uma coisa que não tem muito peso para si. Ele, por exemplo, dava um exemplo de uma pedra. Você pode encontrar uma pedra com umas especificações diferentes no meio do mar. Você lhe explicar que essa pedra aqui só aparece nesse sítio. Então, ele leva aquela pedra e pode pagar dinheiro pelaquela pedra. Então, há necessidade de nós explorarmos um pouco isto. Ok. Muito obrigado, Arnaldo, pela sua participação aqui no programa e por trazer aqui dicas importantes de como resolver questões pontuais dentro de projetos de empreendedorismo e também por nos dar aqui algumas dicas de negócio muito boas. Eu acho que o resto já é uma questão de publicidade. Então, senhoras e senhores, foi um prazer enorme estar na vossa companhia na noite de hoje, aqui trazendo um tema importante quanto este. Espero sinceramente que tenham colhido alguma coisa importante. Partilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender aqui algumas dicas com Arnaldo Maci de como não desistir do seu projeto. Fique conosco, nós somos a Vilanculo TV, contamos consigo em todas as nossas redes sociais. Siga-nos, coloque like e coloque seu comentário e diga aquilo que achava que nós pudéssemos fazer aqui no Olho Visionário e em outros programas da nossa Vilanculo TV. Até a próxima. Fique bem.